episódio do Papo de Garagem, o seu podcast semanal. Eu sou Everton Rodrigues e estamos aqui em mais um podcast. Em episódios anteriores, começamos a estudar o livro de Gênesis. No capítulo 1, estudamos sobre a criação do mundo. No capítulo 2, vimos a formação do ser humano. E agora no capítulo 3, vamos estudar sobre o pecado e suas consequências. Não pense que o pecado é coisa do passado ou uma desobediência boba. O assunto é muito mais sério. Você quer saber por que sofremos? Por que Deus permite o mal? Então embarque conosco em mais essa jornada. Está pensando em fazer aquela festinha de aniversário, comemorar os melhores momentos da vida com sua família e amigos? Comer aquela comida fitness e manter a boa forma? Ou até mesmo comer aquela sobremesa ou tomar um belo café da manhã? Berenice Comidas tem uma variedade de sabores em bolos, doces e salgados, com uma qualidade incrível, feita com todo carinho para você. Esse momento pode ser mais saboroso com a Berenice Comidas. Tenha um delicioso momento com a Berenice Comidas você também. Para mais informações, ligue para 96522 6748. 96522 6748. Você também pode encontrar Berenice Comidas nas redes sociais. E dizendo que é o nosso ouvinte, você terá um super desconto nas suas compras. Quer anunciar aqui conosco você também? Então mande um e-mail para garagemdabenção79@gmail.com garagemdabenção79@gmail.com. Adão, onde você está? Ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Quem lhe contou que estava nu? Por acaso vocês comeram da árvore que eu proibi que comessem? A mulher que me deste por companheira me deu da fruta e eu comi. O que foi que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Por causa do que você fez, será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra por toda a sua vida. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, e também a descendência dela, e virá o que esmagará a sua cabeça. E você lhe picará o calcanhar. Aumentarei o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filhos. Fará as vontades do seu marido, e ele a dominará. Maldita é a terra por sua causa. Você terá que trabalhar muito e suar para ter alimento, até que volte ao pó de onde veio, porque é feito de pó, e ao pó voltará. O pecado é um tema importante no Antigo Testamento. Enquanto a maneira de se fazer o bem é descrita poucas vezes, a maneira de se agir errado é descrita de muitas formas. Isto fica claro pelos diferentes nomes com os quais é tratado na Bíblia, tais como desgraça e má escolha, mas principalmente como a definição de um comportamento contrário a uma norma estabelecida. Alguns entendem o processo do pecado como a queda da humanidade, mas Eugene Merrill diz que o termo queda não ocorre nenhuma vez na Bíblia, porém entende ser uma boa palavra para descrever o estado do homem após a sua rebelião contra Deus, pois a humanidade se afastou, abandonou sua condição original na criação e agora está abaixo da condição de bênção que Deus havia estabelecido. A Bíblia trata da questão do pecado de forma contundente, pois a ruptura causada pelo pecado abrange além do próprio ser humano, todo mundo à sua volta. O pecado trouxe a ruptura com o Criador, que chamaremos de ruptura teológica. Além da ruptura teológica, o pecado causou a ruptura sociológica,
ou seja, o distanciamento entre os seres humanos. Igualmente, o pecado provocou a ruptura psicológica, onde observamos a vergonha que o homem sentiu de si mesmo quando se percebeu nu. E não menos importante, o pecado ocasionou a ruptura ecológica, cujos efeitos foram vistos na produção de ervas daninhas sobre a terra. A Bíblia, apesar de versar sobre a dignidade e o valor dos humanos, está muito mais preocupada em tratar de sua profunda necessidade da salvação do pecado, pois há muitos exemplos da tragédia, culpa e alienação que esse gerou no homem. Alguns teólogos tentam minimizar a questão da culpa e do pecado no homem, porém Walter Eichrodt afirma que além do sentido religioso, há o emprego do sentido jurídico, como um delito ou crime. O pecado deriva de um verbo de movimento que significa dobrar, girar, desviar-se do bom caminho, onde fica implícita a ideia da culpabilidade do agente, segundo Eichrodt. Bruce Milne diz que a razão para esta minimização do pecado se deve à teoria da evolução, a teoria socioeconômica de Karl Marx, a abordagem psicanalítica de Sigmund Freud e o secularismo do mundo moderno. Faz parte da natureza do homem, sempre diante de um problema, tentar descobrir sua causa. Com o pecado não é diferente, e sempre que estudamos, nós nos deparamos com a sua origem. O Antigo Testamento percebe uma profunda desordem na natureza e na humanidade. Essa desordem, segundo Eichrodt, é a rebelião contra as ordens de Deus, que não são abstratas, mas é a aliança baseada nas leis para a existência do povo aqui e agora. O ser humano, segundo Gênesis 6:5, não é essencialmente bom, forma que Deus havia criado. Suas ações basicamente demonstram sua atitude de rebeldia e oposição à sua palavra. E a natureza, de forma geral, está sob a maldição por causa dessa condição, lá em Gênesis 3, 17 e 19. Para Eichrodt, o problema da origem do pecado fica em segundo plano quando aborda-se o pecado apenas sob o ponto de vista da lei, pois há a preocupação de definir a conduta moral a partir da existência de Israel como uma nação já estabelecida. A pré-história sacerdotal, narrada em Gênesis de 1 a 11, quer mostrar que as antigas tradições já falavam sobre a degeneração progressiva que o pecado gera, mas em sua opinião, apenas o autor javista mostra a história da humanidade como uma história de pecado e o seu caráter universal. Deus havia criado tudo perfeito, e o homem, quando proclamou sua independência de Deus, o mundo foi distorcido e depravado. Em Gênesis 3, lemos que o mandamento de Deus foi pervertido para uma espécie de repressão, e ao comerem do fruto proibido, pensaram que não estariam mais sujeitos à sua supremacia. Os relatos bíblicos posteriores ao episódio fundante da ruptura do homem com Deus não tentam explicar esse acontecimento, pois, de acordo com Christoph Barth, a rebelião contra o Criador sempre será inesperada, ilógica, indesculpável e injustificada. Eugene Merrill especula que haja uma ligação com o fato do homem ser feito à imagem de Deus. Portanto, este tem a capacidade moral de fazer escolhas, pois se não fosse assim, o homem seria semelhante a um robô e faria apenas aquilo que fosse programado para fazer. Este ser não seria capaz de mostrar a afeição com a qual Deus o criara. Logo, a árvore daria chance de provar que o homem poderia exercer sua capacidade de escolha, e uma escolha correta. Mas, segundo Smith, o Antigo Testamento apenas aponta como o pecado entrou no mundo e como se foi se alastrando geração após geração. E diz que a porta foi a livre escolha de Adão e Eva pela sugestão da serpente. O Antigo Testamento não chama a serpente de Satanás, nem pretende explicar a origem do mal no mundo. Mas, a despeito disso, duas coisas ficam claras em Gênesis 3. O mal não vem de Deus, mas está sujeito a Deus. De acordo com Eichrodt, para o historiador javista, era inegável a qualidade de vida antes da queda. E ainda conforme Merrill, diz que o fato de o homem escolher erroneamente e arrastar a si mesmo e a sua raça humana à condição de caído, revela apenas quão legítima era a escolha e quão trágicas foram as suas consequências.
A Bíblia não é um conjunto de escritos dissertativos, mas traduz os conceitos diretamente da prática, do dia a dia. Por isso, não encontramos nenhuma declaração formal do que é o pecado, mas ele é identificado na vida real, quando há o julgamento das ações em relação à conduta prescrita por Deus. Ecrode disse que isto fica patente pelos diversos termos com os quais o pecado é nomeado. O pecado pode ser caracterizado como revolta e rebelião, ou seja, um sentido ativo. Também traz a ideia de uma transgressão involuntária. Este conceito de culpabilidade está presente tanto nas ações praticadas quanto no processo psíquico que acompanha essa ação. Em todas as formas de se designar o pecado, fica explícita a forma jurídica com a qual é tratado, ou seja, um comportamento que vai contra a norma estabelecida por Deus a seu povo por meio da aliança. Porém, devemos estar cientes que estudar o pecado, levando-se em consideração apenas o aspecto etimológico, não nos ajudará muito na sua compreensão, pois esses termos devem ser estudados no contexto integral da fé. Pecado significa errar o alvo, como um soldado que erra o alvo inimigo e agora pode ser morto por isso. Pecado é aquilo que é tortuoso, que não é reto ou direito. Pecado no Antigo Testamento é somente uma ação ou pode ser também considerado uma condição? A maioria dos estudiosos concorda que pode ser as duas coisas. Ecrode afirmou que as ações individuais do homem apontam para sua vontade pervertida. Ele disse ainda que o pecado é fruto do livre-arbítrio do homem. Ou seja, toda vez que o homem executa sua livre vontade, ele acaba pecando. Logo, podemos inferir que, devido à condição pecaminosa, o homem acaba executando ações pecaminosas. Israel analisava a vida sob o prisma da aliança que Deus estabelecera com seu povo. Por isso, o pecado, como disse anteriormente, é a quebra da violação da graciosa e justa aliança que garantia a comunhão pessoal de Deus com o seu povo. O pecado pode ser descrito, além disso, como a revolta contra o seu senhorio, ou seja, a independência do homem criado de seu Criador. O conceito de pecado é pessoal, mas pode haver outras perspectivas, como por exemplo, a moralista, onde observa-se e julga-se apenas o comportamento externo. Perto do fim do Antigo Testamento, este senso pessoal de pecado foi substituído pela simples observância externa às regras da lei. Já não havia mais a ênfase na corrupção intrínseca do coração humano, conforme destaca o profeta Jeremias no seu capítulo 17, no versículo 9. Essa posição foi ganhando território e no judaísmo pós-bíblico, a lei era um meio de salvação, pois cada pessoa, embora tivesse um impulso mau, podia dominá-lo, não infringindo a lei mosaica. O judaísmo moderno, em sua maior parte, crê que o ser humano nasce essencialmente bom e adota uma visão bem otimista em relação a si mesmo. Por isso, não crê que precisa ser salvo por qualquer mediador no céu ou na terra. Esta visão contrasta radicalmente com a perspectiva neotestamentária, que adota uma visão pessimista do ser humano em relação ao pecado. O Novo Testamento, inclusive, adota uma visão mais aprofundada do pecado que o Antigo Testamento aborda. Ecrode disse que o pecado se encontra de tal forma arraigado no interior do homem que é impossível este fazer uma opção a favor de Deus. Todas as suas ações são de apostasia contra Deus. Mesmo vendo todo o estrago que o pecado causou ao longo da história, os profetas viam como o povo avançava pelo caminho da perdição. Segundo Smith, o pecado no Antigo Testamento é muito mais do que uma ação errada e envolve o ser humano integralmente, pois tem uma dimensão física, espiritual e mental. Quando o ser humano peca, se põe abaixo dos animais, pois nega seus atributos de autoconsciência, compreensão própria e seu propósito de vida na terra, resultando em frustração, sofrimento e alienação de Deus. Em nosso estudo sobre o livro de Gênesis, é primordial passarmos pelo capítulo 3,
pois ele explica a razão que temos de um Redentor para a humanidade. É um dos grandes capítulos da Bíblia, pois aponta a real condição humana diante de Deus, que é santo e imutável. Nesse capítulo, encontramos a presença de um dos mais misteriosos personagens da Bíblia, a serpente. A serpente era o mais astuto dos animais criados por Deus e provavelmente estava desde o princípio no jardim. Não era um invasor. Neste episódio, a serpente coloca na mente da mulher dúvidas sobre a justiça de Deus. E quando surgem dúvidas a respeito da justiça de Deus, temos a imaginar Deus apenas como um policial celestial, disposto apenas a punir. Na realidade, a segunda pergunta da serpente à mulher foi um teste para verificar se a palavra de Deus era mesmo verdade. No versículo 2, a mulher defendeu e confirmou a ordem de Deus, mas no versículo 3, ela acrescentou palavras à ordem de Deus. A mulher quis pôr à prova a palavra de Deus. Este é o perigo de colocarmos palavras aonde elas não existem, especialmente quando se trata da palavra de Deus. O texto nos diz sobre os apelos que o fruto oferece à mulher, que o fruto é bom para se comer, que é a sedução pelos apetites físicos e é agradável aos olhos, a sedução pela estética, e é desejável para o entendimento, que é a sedução pelo intelecto. Aqui está o perigo de conseguir informações para escravizar, humilhar e controlar tudo. Um conhecimento além da sua capacidade e utilidade. O único ser que pode conhecer o bem e o mal sem praticá-lo é Deus. Observem que estes apelos jamais mudaram. O ser humano, desde o princípio, nunca mudou suas inclinações pecaminosas e egoístas, longe do padrão que Deus planejara. Todas as áreas da vida humana são atingidas. Não há área que esteja isenta. E isso levanta alguns questionamentos importantes. Por exemplo, será que construir um templo luxuoso é o melhor para Deus? Não será neste caso que o apelo da estética esteja disfarçado em devoção a Deus? Será que é o melhor para Deus ou para os nossos olhos? Por causa da entrada do pecado no Éden, todos os relacionamentos humanos se romperam. Vamos ver aqui 3 níveis de relacionamentos do homem que foram prejudicados. Primeiro, o relacionamento do homem com Deus. Tendo pecado, ficaram com medo e se esconderam de Deus. Mas Deus mesmo assim chamou o homem, procurou o homem. Deus continuou perto do homem, conversando com o casal no estado de pecado. Podemos dizer que a natureza do relacionamento mudou, mas por parte do ser humano. Deus continuou interessado no ser humano. Quando o ser humano é confrontado com o seu pecado, se esconde e se exime de sua responsabilidade. Neste caso, Adão culpando a mulher. O segundo relacionamento prejudicado foi o relacionamento do homem com a mulher. Cada um deles jogou a culpa para frente, culpando um ao outro. Nenhum dos dois assumiu a responsabilidade dos fatos. O terceiro relacionamento prejudicado foi do homem com a terra. O relacionamento com a terra mudou, o trabalho ficou mais pesado. Após a queda, cada um dos envolvidos sofreu as consequências dos seus atos de rebelião contra Deus. A serpente sofreu humilhação e sofreu maldição. Em Gênesis 3:15, temos as consequências mais importantes. 2 interpretações possíveis para a inimizade entre a serpente e a mulher. Primeiro é a messiânica. A palavra semente no texto hebraico é uma palavra masculina, por isso seria o descendente. Segundo, a luta contínua contra a tentação. Somos descendentes da mulher e o pecado é descendente da serpente. A palavra ferir nesse verso é a mesma. Às vezes temos a intenção de entender o segundo ferir como matar. Aqui temos a ideia de um ferindo a outro mutuamente. Temos que ter cuidado para traduzir a mesma palavra com 2 verbos diferentes. De qualquer forma, o futuro da serpente já está traçado. Não há forma de ganhar, mas todos sairemos feridos dessa batalha. Segundo, a mulher sofreu as consequências da dor do parto, da opressão pelo marido e domínio pelo desejo. 2 coisas que deveriam produzir prazer e realização para a mulher vão agora produzir dor, que é os filhos e o lar. A
As consequências do pecado também atingem o homem em suas áreas de vida. O homem poderá produzir grandes coisas, mas terminará no pó. O trabalho não faz parte do castigo, pois já havia o trabalho, apenas ficou árduo. O pecado tirou a esperança de todos. Todos perderam e vão sofrer. Apenas duas coisas foram amaldiçoadas: a serpente e a terra. O casal não foi amaldiçoado. Com relação à morte dos animais, cuja pele Deus usou para fazer as vestimentas de Adão e Eva, o texto não diz que foi um sacrifício para expiação de pecados. Devemos estar atentos ao que o texto diz, mas o fato é que houve derramamento de sangue inocente em consequência do pecado. Mas aqui ainda não temos a indicação de se tratar de sacrifício expiatório, como viria a ser estipulado na lei. Em Gênesis 3:22, temos uma informação interessante. Como o homem agora tinha conhecimento do bem e do mal, Deus não separou o homem dele, mas o separou de viver eternamente no pecado, pois a árvore era a árvore da vida. E se o homem comesse, ele viveria eternamente no pecado. Mas uma amostra da graça de Deus logo após a inserção do pecado no mundo. O texto também não diz que a imagem e semelhança de Deus no homem foi obscurecida ou alterada. O texto é bastante claro quanto às consequências que o pecado trouxe a cada um dos envolvidos. Devemos ter cuidado de não aprender do texto mais do que ele diz. O estudo do pecado no Antigo Testamento nos leva necessariamente aos efeitos que o pecado causou em Adão e seus descendentes. Porém, o Antigo Testamento nada diz sobre os efeitos desses acontecimentos. Segundo Eckhart, o profetismo passa pelos efeitos de Gênesis 3 sem prestar muita atenção, pois interessava a eles que seus ouvintes, atentos à proclamação do juízo, pudessem decidir e despertar seu sentido de responsabilidade. Afinal, estavam sob ameaça imediata. Logo, não havia necessidade de olhar para a origem do problema naquele momento. Gênesis 3 não diz nada sobre as consequências do pecado de Adão sobre seus descendentes, mas mostra as consequências para os envolvidos no primeiro pecado. A serpente é amaldiçoada e o primeiro casal sofre os efeitos do pecado. A mulher coube ter filhos mediante dores de parto, o desejo ao seu marido e a submissão a ele. Ao homem, porém, restou tirar o sustento da terra por meio da força física excessiva, e a terra foi amaldiçoada. Deus expulsa do jardim o casal e o impede de entrar usando uma espécie de guarda angelical. Agora ninguém mais teria acesso ao jardim, onde ficava a árvore da vida. Estava aos homens a morte, conforme o relato de Gênesis 3:22. Para Eugene Merrill, o fato da mulher ter provado o fruto primeiro e ter oferecido a seu marido sugere uma iniciativa de liderança sobre a família criada, para a qual a mulher não fora feita. Portanto, a partir deste momento, seu desejo seria para seu marido, pois essa iniciativa de autogoverno é o próprio âmago da queda. Eckhart vai além nesta meditação e diz que não se proclama simplesmente a morte como castigo do pecado, mas uma escravidão de uma vida sob o poder da morte por meio do sofrimento, da dor e da fadiga, conforme Salmo 90, versículo 7, onde o resultado não é a morte em si, mas o rápido passar pela vida. Smith diz que a morte não é tida como consequência do pecado de Adão, mas o resultado do pecado é o trabalho árduo por toda a vida. O Antigo Testamento não explica o pecado de um ponto de vista didático. Entretanto, mostrará toda a história subsequente como uma história de pecado. No episódio entre Caim e seu irmão Abel, o pecado não estava na exteriorização violenta de Caim contra o seu irmão, mas na ira e inveja que sentiu dele. A consequência do pecado de Caim não foi a morte, mas sua alienação da sociedade. À época de Noé, a terra estava corrompida, lá em Gênesis 6, do 11 ao 12. E Deus viu que toda a intenção do homem era má. Em Gênesis 6, versículo 5, nós teremos isso. Por isso, enviou o dilúvio para castigar a humanidade por seus pecados. Porém, mesmo após o dilúvio, Deus observou que as intenções do homem continuaram más, indicando que o pecado era universal.
lá em Gênesis 8:12. A família de Noé não foi poupada porque não tinha pecado, apesar de Noé ser chamado justo e íntegro. O Antigo Testamento não é dogmático no sentido de pecado original, porém mostra a tendência natural do ser humano para praticá-lo, além de referir-se aos efeitos do pecado sobre as gerações seguintes, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 5, Levítico 26:39 e Números 14:18. Essas passagens podem ser explicadas partindo-se do princípio da coletividade na visão israelita, ou seja, o indivíduo estava subordinado a um grupo e as consequências de seus pecados nunca eram individuais, mas atingia todo o grupo. O Antigo Testamento é muito rico no que se refere à ação que Deus toma em relação ao pecado. Algumas atitudes tomadas por Deus são: primeiro, ele o remove ou joga fora como roupas sujas, conforme o relato em Isaías capítulo 6, versículo 7. Segundo, ele afasta-o, conforme Êxodo 34, versículos 6 e 7. E ele o apaga, conforme Isaías 44, versículo 22. Ele nos lava e nos limpa do pecado, conforme Salmo capítulo 51, versículo 2. Ele o expia, conforme Ezequiel 16, 62. E ele se esquece, conforme Isaías 43, versículo 25. E ele os lança para trás de si, conforme Isaías 38, 17. E ele nos perdoa, conforme Salmos 103, versículo 2 e 3. O Antigo Testamento registra muitas formas primitivas que as pessoas tinham para lidar com o problema do pecado e sua remoção. Essas antigas formas eram procedimentos externos para a remoção do pecado, tais como se lavar com água, se queimar pelo fogo, um animal levava embora o pecado, ou nos casos mais sérios, o pecador era expulso da comunidade, ou mesmo morto. Eckhart afirma em linguagem jurídica que a expiação, nos casos mais primitivos, tem o sentido de remoção material de um veículo de poder judicial. Porém, não é caso quando o Antigo Testamento trata deste assunto, pois nos casos de rompimento da aliança, que era uma relação pessoal com Deus, esta deve ser restabelecida por meio da remoção do pecado. O tema do desvio da ira de Deus também é tratado no Antigo Testamento. Esse assunto é tratado em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 19, quando Davi pensa em fazer um sacrifício a Deus para que Saul não mais o persiga. A ideia de propiciação ou expiação no Antigo Testamento tem um sentido de acariciar o rosto de Deus, enternecê-lo ou abrandá-lo, tornando desta maneira Deus favorável ao pecador. Outro modo das pessoas se livrarem dos pecados era o sacrifício, que entretanto não expiava todos os pecados, tais como alguns tipos de assassinato ou pecados contra a aliança. A expiação não equivale a perdão dos pecados, mas a expiação significa salvar alguém da morte merecida. Eckhart disse que a expiação tem um caráter pessoal, pois não apenas é uma forma de remoção dos pecados, mas um método de perdão. A raiz da palavra expiação aparece relacionada com sacrifícios, que se torna na prática uma representação de um relacionamento que se restaura. Eckhart afirma que toda ação sacrificial foi instituída por Deus. Logo, é uma atitude graciosa de Deus oferecendo a possibilidade de se expiar tudo aquilo que exige expiação, para assegurar seu perdão e misericórdia. Segundo Smith, não existe o conceito de sofrimento vicário ou sacrifício substitutivo, ou seja, a ideia de aplacar a ira de Deus ou oferecer algum pagamento pelo pecado não encontra eco nas escrituras do Antigo Testamento, pois é o próprio Deus quem tira ou remove o pecado. No conceito da aliança, Deus não queria que seu povo estivesse sem pecado,
para usufruir do relacionamento pessoal que for estabelecido. Logo, o próprio Deus oferecia um meio de remover esses pecados para que seu relacionamento fosse pleno. Avançando na história, os profetas começaram a falar mais em arrependimento e perdão do que nos atos sacrificiais, e ficaram desapontados com a falta de resposta do povo ao arrependimento oferecido por Deus. Nos escritos proféticos da monarquia, muitas passagens são anúncios de condenação por falta de arrependimento, que era apenas o chamado dos profetas para que Israel voltasse para Deus. Sob a influência dos profetas, o arrependimento veio a ter proeminência para a salvação do povo, pois segundo Eckhart, o perdão é uma ação pessoal de Deus para com o homem. Logo é necessário que este homem corresponda pessoalmente a esta ação de Deus. O arrependimento no Antigo Testamento, William Holliday define arrependimento no Antigo Testamento como retornar o caminho ao ponto de partida. O arrependimento está ligado à confissão do pecado, conforme atesta o Salmo 32, versículo 5, e indica que o pecador está ciente de seus atos e decidido a não mais praticá-lo. O pecado é uma ofensa contra Deus e causa uma ruptura no relacionamento entre Deus e o homem. O pecado só pode ser apagado mediante o perdão que Deus oferece. O perdão não pode ser confundido com remissão, pois a remissão requer uma explicação e uma justificativa. Portanto, o perdão não é a remissão de uma pena, mas a restauração de um relacionamento, muito embora as consequências do pecado permaneçam. Em última análise, o perdão de Deus no Antigo Testamento permanece um mistério, mas podemos ter uma ideia mais clara a partir do trecho de Isaías compreendido entre 52:13 até 53:12, quando a ideia do sofrimento vicário de um Redentor foi lançada pela morte expiatória do Messias. É isso aí, galera. Temos muito a falar sobre esse assunto. Há muita coisa ainda a ser explicada sobre os pecados e suas consequências, sobre o perdão, mas o nosso programa infelizmente vai ficando por aqui. Muito obrigado por você estar acompanhando essa série de estudo. Tenha uma ótima semana e até o próximo podcast.